aí galera, 182, tudo chovendo ou tudo fazendo sol, Brasil, impressionante, bacante, Brasil, sim Brasil, e sim meu querido Brasil, você olha para um lado, olha para o outro e me pergunta, mas o que tu vai falar desta vez? Eu digo, Brasil, vou falar sobre o Evangelho, sim, o Evangelho, você me pergunta, mas Brito, tu vai falar sobre o Evangelho? Sim, vou falar sobre o Evangelho, por que não? Com todo respeito, com todo carinho, porém, vamos lá, Brasil. Porque tem evangélico de todos os tipos, de todas as maneiras. Tem aqueles evangélicos que faz vídeo. Quem já viu aí? Você, tenho certeza que você já viu algum evangélico fazendo vídeo para o Facebook ou qualquer outra rede social. Ao vivo, não ao vivo, mas você, tenho certeza que você viu o evangélico lá. Aí você vai, pede uma oração, e tem aquele evangélico que é fervoroso, aquele que é firme mesmo. O Senhor, grita mesmo, parece que você é surdo. O Senhor, calma irmão, calma. Apenas você diga, o Senhor, que a gente está escutando. O Senhor mandou dizer para você em Salmo 23, sim, porque esse salmo é o salmo que todo mundo sabe, e esse daí qualquer um fala. Quando você está num aperto, aí você está na igreja, o irmão lhe chama para fazer uma oração, ou para cantar um hino, você fica com medo, né? Você fica com vergonha, né? Tem irmão que vai para a igreja e fica lá, eita, é bom que o irmão não me dê a oportunidade hoje não, é bom que o irmão não me dê a oportunidade hoje não, mas vai chegar seu dia, viu? E quando chegar seu dia, nunca esqueça, Brasil, quando chegar seu dia, você vai lá e lê aquele salmo 23, esse daí, ninguém fica na mão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Brasil, nada me faltará, Brasil. Então, consiga, você vai conseguir, vá com ele, Salmo 23. Tem aquele irmão também que vai para a igreja e fica simplesmente mexendo no celular, Brasil. Sim, se você vai para a igreja, irmão, ora bolas. Se você vai para a igreja, você não pode mexer no celular. Quantas vezes eu vou dizer que você vai para a igreja orar, cultuar, louvar Ele, Jeová, Deus, Jesus, Ele tem 55 nomes, mas para mim Ele é Deus. Você tem que ir para a igreja orar e louvar Ele, não ficar mexendo no celular, ora bolas, Brasil. Se você me pergunta, mas será que tem irmão que mexe no celular? Sim, são poucos, mas infelizmente tem, Brasil. Sim, tem, porque você pode me perguntar, mas os irmãos não são tudo santos, os irmãos não são tudo. Não, Brasil, ninguém é santo. Santo é só Ele, Deus, Jeová, Jesus, Ele tem 55 nomes, mas para mim, Ele é Deus. Todo mundo tem direito de mexer no celular, todo mundo tem direito de fazer o que quiser, mas quando você estiver na casa do Senhor, você cultue a Ele, por favor, tá bom? Cultue a Ele. Se você quer mexer no celular, você mexe quando chegar em casa, rapaz. Tem irmão que vai para a igreja, depois vai no banheiro só para mexer no celular, ora bolas. Aí você me pergunta, mas Brinque, como é que você sabe disso? Eu sei disso porque, para você que não sabe, eu já fui evangélico, já frequentei a igreja há muito tempo, e eu via isso. E você que é evangélico, você sabe que tem. Você sabe que tem. Ah, sabe, viu? Ah, sabe, viu? Você sabe. Você sabe que tem. Mas assim, é assim mesmo, Brasil. Porque primeiramente temos que louvar a Jesus, louvar o Senhor, sem pedir nada, sem prestar atenção em nada. Simplesmente podemos e temos e devemos prestar atenção aqui na Bíblia Sagrada do Brasil. Quando você for ler um versículo, você leia com fervor, canta o hino, sim. Porque tem irmão que não sabe cantar hino, mas tem nada não. Se você não sabe cantar o hino, você vai lá e canta qualquer um. Jesus amado está voltando, oh glória, oh glória, oh glória, 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 glória. Eu gosto de hino. Gosto. Apesar que eu não sei cantar, mas eu gosto. E esse aqui é uma homenagem. Sim, eu não podia deixar de fazer essa homenagem aos pastores. Aos pastores. Sim, aquele pastor, aquele. Não tem aquele pastor que é fervoroso. Senhor, o Senhor vai lhe pegar. O Senhor vai lhe amarrar. E vai trazer você para cá. Vai pegar no seu braço. Vai pegar na sua cabeça e vai trazer você para cá, para dentro. Você vai vir. Em nome de Jesus. Sim, você vai vir. Você crê? Você diga amém. Amém. Diga. Dê um amém bem alto, igreja. Dá aquele amém para todo mundo escutar. Dá. Você não assiste novela? Você não assiste novela? Tem irmã que fica assistindo novela. Tem irmã que fica assistindo novela da Rede Globo. A Rede Globo não presta não. Você não assiste a novela da Rede Globo não, irmã. Irmã. Não assiste a novela não, porque é novela. É um demônio. Tem pastor que fala assim. E realmente novela é um demônio.
Tem aquele pastor que é mais contido, que é mais na dele, que simplesmente fala normal. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu queria chamar aqui o irmão Carlos Antônio para ler o versículo. Irmão Carlos Antônio, por favor, chega aqui para ler o versículo para a igreja. Aí vai o irmão Carlos Antônio dar aquela velha gaguejada. Porque tem irmão que não sabe ler, infelizmente, e quer adivinhar a Bíblia, quer adivinhar a leitura. Se você não sabe ler, irmão, você sabe o que você faz? Vá lá, vá nele, ele. Você me pergunta, ele, quem é ele, Brasil? O Salvador de todos os irmãos. O versículo, Salmo 23, o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Se você não sabe ler, não sabe cantar, diga esse versículo e pronto. Salve a igreja, capaz do Senhor, para o Senhor, para o Senhor. Amém. Acabou-se. Aí você já sai por cima. Porque é assim mesmo, Brasil. Temos que ir para a igreja cultuar, orar e louvar ao Senhor. Seja com fervor, que nem tem muitos irmãos que ficam lá. Oh, glória, 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 dê glória de novo. Mais uma vez, glória, 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 glória. Ou feito aqueles irmãos que chegam lá e simplesmente dê glória ao Senhor, dê glória aos irmãos. Tem várias formas de se conduzir um culto e etc. Então, você que é evangélico, continue sendo evangélico, porque Deus está voltando. Isso aí você sabe, eu sei, todos nós sabemos. Não adianta ninguém estar dizendo, porque você sabe e eu sei. Porque tem gente que pensa que a galera não sabe, mas a galera sabe. Você pensa que o que está acontecendo aí é falta de gasolina, falta de etc, muita de coisa. Pensa que é brincadeira? Não. É a vida dele. Sim, ele está voltando, eu sei disso. Você sabe, todos nós sabemos. Eu não sou evangélico, mas eu sei disso, eu não sou burro, não. Todos nós sabemos que ele está voltando. E você me pergunta, ele quem? Ele, Deus, Jeová, Jesus. Ele tem 55 nomes, mas para mim ele é Deus. Ele está voltando. Estou pensando que isso que está acontecendo é só brincadeira, é negócio de Temer, é fora não sei o quê. Não é isso não, viu? Ele está voltando, está se cumprindo. Depois que tudo se cumprir, ele volta ao Brasil. Você me pergunta, ele quem? Ele, Jesus, Jeová, Deus, Senhor do Senhor. E ele tem 55 nomes, mas para mim ele é Deus, Brasil. Então ele está voltando. Quando tudo se cumprir, ele volta e levará aquele que realmente crê nele. Crê. Não adianta só para a igreja não, viu? Não adianta você botar uma gravata, botar uma camisa polo e ir para a igreja não, viu? Você tem que cultuar. Cultue ao Senhor. Cultue. Sabe o que é cultuar? É cultuar, orar e cultuar. Orais e jejuais. Eu gosto dessa frase quando o irmão diz. Orais e jejuais. 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 Sim, um belo nome que eu não sei falar. Orais e jejuais, Brasil. Então, ore e jejue. Você tem que ficar jejuando. É o nome que eu não sei falar, mas você que é evangélico sabe o que eu estou falando. Orais e jejuais. Vou perguntar a minha mãe depois o que é jejuais. Mas orar e jejuar é ficar em jejum, será? É isso aí. Então, orais e jejuais, fique em jejum e continue louvando ao Senhor. Orais e jejuais, em graça do Senhor, lá venho ver morar, essa casa quer estar, onde saia do Senhor. É onde é que tem. E orais, jejuais, pela graça e pela glória do Senhor. Nessa tanta querença, pela senda do Senhor. É o ensino mais que eu gosto. Orai, jejuais. Quando chegar na parte de jejuais, você fala não. Jejuais, pela graça e pela tanta do Senhor. É o ensino é o melhor, que pra mim, é o melhor que eu escutei até hoje. Orais e jejuais. Sim. E continue louvando ao Senhor. E fique sabendo que isso aqui é simplesmente uma homenagem, porque eu fui evangélico, minha família é evangélica, eu respeito todos os evangélicos, principalmente os evangélicos da Assembleia de Deus, que para mim são a igreja mais certa, a igreja mais correta no termo do evangélico, é a Assembleia de Deus. Porque lá você não pode usar batom, não pode usar brinco nem nada. Então a igreja mais que eu respeito é a Assembleia de Deus. É a mais que eu respeito. Não, mais que eu respeito. Você pode ficar com raiva e me dizer, mas por que tu não respeita as outras não? Não, respeito só a Assembleia de Deus. Porque eu não vou respeitar uma igreja que ninguém usa batom e ninguém usa brinco. Tipo a igreja batista, eu não. Eu mesmo nunca vou sair da igreja batista. Um dia que eu voltar para a casa do Senhor, eu volto para a casa do Senhor. Sem usar batom, brinco ou nada disso. Eu tenho que voltar para a Assembleia de Deus.
que lá você não usa nada, você só usa a palavra e sua mente. Lá não precisa de batom nem de brinco. Você pode me perguntar, mas brinque, qualquer pessoa pode usar batom ou brinco? Sim, pode. Mas está lá em Salmo 23, não usarás brinco ou batom, entendeu? Estou brincando. Salmo 23 é outra coisa. Tchau Brasil, tchau Brasil, tchau. Meu querido Brasil, se você ficou com raiva, fique, o problema é seu. Mas essa foi uma grande homenagem a todos os evangélicos do Brasil e do mundo. Tchau Brasil, tchau Brasil. E tchau meu querido Brasil. E pode ficar com raiva, pode criticar, pode dizer que eu falei besteira, o problema é seu. Simplesmente é uma homenagem. De tantas que eu já fiz a outras coisas, eu não poderia deixar o Evangelho, porque ele está voltando. Jesus, Jeová, Deus, Senhor dos Senhores. Ele tem 55 nomes, mas para mim ele é Deus. Tchau Brasil, e tchau meu querido Brasil.